O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, irritou parlamentares de oposição com a aprovação acelerada do requerimento de urgência do projeto de lei da adultização, que prevê ampliar proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A avaliação é de que Hugo Mota tratorou a sessão com uma votação célere de urgência em caráter simbólico quando há registro individual dos votos dos parlamentares. A análise durou 4 minutos e aconteceu logo na abertura da ordem do dia hoje. O Partido Novo pediu votação nominal em solicitação rapidamente rejeitada. Matéria vencida, deputado. Aí, abre aspas, né? Porque uma fala, olha só, matéria vencida. Deputado, Vossa Excelência deveria ter pedido. Já estou em outra matéria. Fecha aspas. Rejeitou o pedido feito por Ricardo Salles, que é do Novo de São Paulo. A movimentação de Hugo Mota impediu uma ação da oposição para obstruir a votação, como deputados indicaram que fariam. Parlamentares de oposição liderados pela minoria e pelas bancadas de PL e Novo são contrários à proposta contra a adultização. As lideranças do grupo argumentam que o relatório apresentado à Câmara dos Deputados pelo relator Jadiel Alencar, do Republicanos, abre brecha para a regulação das redes sociais. Essas pessoas têm apelidado o projeto de PL da censura e PL da mordaça. E durante as discussões, a deputada Caroline Detone, do PL, fez críticas à proposta e disse que a responsabilidade sobre acesso a conteúdos na internet deve ser dos pais e que as Big Techs já fazem muito para proteger crianças e adolescentes, portanto, o tempo inteiro. Nós somos contrários ao projeto do Alessandro Vieira. Fui abordada hoje pelas plataformas, pela Meta, pelo TikTok. Há um excesso de regulamentação, se usa do pretexto de combater a sexualização infantil para poder controlar as Big Techs e as plataformas, criando uma autoridade que vai ter poder indiscriminado, que é o mesmo tipo de censura que a gente reclama que está acontecendo hoje por parte do Supremo. Ou seja, se vocês observarem hoje de manhã na Comissão de Segurança Pública, nós realizamos uma audiência pública trazendo o ex-chefe da GAECO, promotor, a chefe da Polícia Federal, que há 8 anos atua, e dela trouxe dados alarmantes. No anuário de justiça do último ano, o Brasil bateu o recorde em estupro e de estupro de menores. Ou seja, ela contou o caso de uma mãe no Distrito Federal que abusava sexualmente das suas próprias filhas menores para ganhar dinheiro com vídeos expostos no mundo inteiro na rede social. Ou seja, a gente está falando aí de um problema que começa desde a família, do pai e da mãe, que deixa a criança com livre acesso à internet. Ou seja, é um problema que independe de regulamentação, que independe de lei. São os pais que deveriam proteger os menores e deixam eles com livre acesso. Ou seja, não dá só para culpar as plataformas, elas têm sim uma responsabilidade. E nessa audiência pública que eu realizei, por exemplo, com a Meta e com o TikTok, eles têm departamentos dentro da rede social para cuidar disso e cooperar com os promotores e polícias para perseguir os criminosos que atuam aliciando menores, cometendo todo tipo de violência que vocês possam imaginar. É um horror esse assunto. Esse assunto, aliás, que estou a par desde o ano passado. Eu participei de uma audiência pública e deu uma coincidência de estar nesse momento. Mas o que a gente quer é uma legislação que una os partidos em prol da proteção dos menores e não um pretexto para poder censurar. E na prática, o projeto endurece a fiscalização sobre redes sociais e as obriga à adoção de uma série de medidas para proteger crianças e adolescentes de práticas como exploração sexual e também publicidade de produtos e serviços destinados a adultos. Pois é, e olha essa que o gerente de relacionamento da Meta explicou durante a reunião da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados que há uma proibição de uso dos aplicativos da empresa por menores de 13 anos. Temos aí algumas regras, né? Nós temos, por exemplo, a proibição de menores de 13 anos de utilizar os nossos aplicativos. Tá? Então, menores de 13 anos não estão autorizados a utilizar nossos aplicativos. Menores, né, entre 17 e 13 anos possuem recursos dedicados a eles, que podem ser configurados em cada conta, né, como controle parental, controle de acesso a conteúdo,
tempo de utilização, né, dos aplicativos. Então, são mais de 50 recursos voltados a esse público. Nós também temos um programa de capacitação de agentes da lei, né? Fornecemos treinamento sobre o processo de solicitação de dados, legislação aplicável, que dados a Meta coleta e pode fornecer no curso de uma investigação criminal, como esses dados vão ajudar a identificar os suspeitos que estão operando essas contas, né? Só no Brasil, mais de 20 mil policiais já foram treinados nesse programa. Já o promotor de justiça, Diego Roberto Barbieiro, explicou que não tem como trabalhar preventivamente, pois quando se trata de crime cibernético, tudo é inovação. A atuação preventiva, deputada, ela não é fácil, porque nós caminhamos num terreno em que, principalmente do crime cibernético, que tudo é inovação. Não há uma jurisprudência consolidada, não há uma doutrina consolidada, e o movimento que o nosso Poder Legislativo faz, ele tenta caminhar no passo do crime, mas não consegue, porque o crime é dinâmico e o crime não é ético. Em paralelo às discussões ligadas à adultização nas redes sociais está a regulamentação das Big Techs. Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, um ponto importante é que sejam pensados mecanismos que facilitem o controle de pais e responsáveis em relação ao acesso das crianças e dos adolescentes. Um dos pontos importantes é fazer com que esses mecanismos eles sejam amigáveis, que existam controles mais simples para que os familiares possam acessar e fazer esse controle. Um outro ponto importante no projeto está ligado aos crimes no ambiente digital e a responsabilidade das plataformas em denunciar esses crimes no ambiente digital. Muitas vezes, algumas páginas, alguns conteúdos vinculados, lá nas letrinhas miúdas está escrito: esse crime, esse conteúdo pode ser um conteúdo para crianças e adolescentes, mas está ali disponível para criança e para adolescente. Então é preciso construir que as plataformas, primeiro, construam mecanismos de segurança e, em caso de crime estabelecido, que esses crimes eles sejam denunciados. Um outro aspecto que o PL está tratando diz respeito às caixas de recompensas e como separar essas caixas de recompensas de mecanismos como aqueles que têm jogos de aposta. Muitas vezes a criança ela entra num ambiente que é de um jogo infantil e progressivamente ela vai sendo levada para um ambiente de jogo de apostas. Bom, e agora a gente vai até Brasília, onde está a repórter Lara Alves. Ela que tem mais informações para a gente sobre o PL da adultização. Tem novidades por aí, Lara? Boa noite para você. Acho que a gente está com um probleminha no áudio da Lara. Agora voltou. Lara, agora sim a gente começou a te ouvir. Dá um oi aí, vamos ver se chegou aqui o som. Chegou, já tô até escutando o barulho André, em volta de você. vocês conseguem me ouvir? Agora sim, Lara, com você. Boa noite para vocês, para todos que estão conosco. Bom, aqui em Brasília tem uma expressão que é mato. As coisas acontecem muito rápido e as informações também se perdem muito rápido. Então a gente já teve algum avanço na apuração em relação ao PL da adultização. Foi por volta de 5 horas da tarde quando o presidente Hugo Mota abriu a ordem do dia e fez essa votação tratorada do requerimento de urgência. Ele não deu espaço para que a oposição conseguisse discutir e obstruir como eles tinham dito que fariam logo no início do dia de hoje. Bom, então o que ficou para amanhã? Amanhã nós teremos pela manhã uma reunião com o Colégio de Líderes, liderada novamente pelo presidente Hugo Mota, e a tendência é que essas reuniões se repitam, além de quarta-feira, também na quinta-feira, para decidir a pauta que vai ser votada. E na reunião de amanhã, a intenção é que seja colocado para os líderes esse desejo de votar o mérito do PL 2628, que é esse projeto de lei da adultização. É importante dizer que esse projeto de lei já era discutido aqui no Congresso Nacional muito antes da denúncia do influencer Felca no YouTube. Na verdade, esse texto, que é do senador Alessandro Vieira, foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado e já estava na Câmara.
O que aconteceu é que, com a denúncia, acelerou a necessidade de uma resposta do Congresso Nacional a essa demanda sobre a erotização e a exploração sexual de crianças. Bom, diante disso, foi aprovado o requerimento de urgência e, na prática, o que ele faz é garantir que esse projeto vá direto para a votação no plenário, desobrigando a necessidade dele passar pelas comissões de comunicação, de Constituição e Justiça e outras que poderiam discutir o teor dessa matéria. Bom, nesse sentido, a partir de hoje, entre hoje e amanhã, na verdade, o relator, que é o deputado Jadiel, vai atrás de parlamentares da oposição, e um parlamentar que já tem feito essa movimentação é o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, para tentar contornar algumas indisposições e tentar chegar a um texto que seja um pouco mais consensual com a oposição, para garantir também o apoio desses parlamentares e também de figuras do Centrão. Hoje, durante a reunião de líderes, o União Brasil levantou algumas questões sobre a redação desse texto, dizendo que é necessário fechar alguns pontos para evitar que se tenha brechas e dizer que, na verdade, o público-alvo desse texto é, de fato, as crianças e os adolescentes, e impedindo algum tipo de censura prévia, como parlamentares de oposição têm acusado essa proposta. Agora há pouco, o deputado Nicolas conversava com algumas pessoas, tinha algumas reuniões aqui na Câmara dos Deputados, falou ali no corredor também com alguns apoiadores, algumas das propostas que ele tem para o relator, de forma que eles consigam chegar a um texto consensual. Então a ideia é que o relator altere esse parecer ao longo da noite de hoje e também amanhã, que essa versão seja apresentada para os líderes durante a reunião do Colégio de Líderes e que a gente tenha uma versão mais fechada para votação no plenário da Câmara dos Deputados já na parte da tarde. Portanto, a expectativa é de aprovação desse texto aqui na Câmara amanhã, quarta-feira. Além disso, é importante dizer que esse texto sofre alterações em relação à versão que veio do Senado. Portanto, se ele for aprovado amanhã na Câmara, ele precisa retornar ao Senado Federal para que os parlamentares deem um novo aval à versão que foi aprovada. E só então, depois desse aval do Senado Federal, é que essa matéria segue para a sanção do presidente Lula.